tempo de família, o mês de março, e o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, muito mesmo, como pastora de vocês, como intercessora dessa casa, né, profeta, sobre libertação. Eu creio que esses 30 dias são 30 dias de libertação e conserto. É o que Deus tem falado comigo. Cada dia de oração que nós temos em comunhão, o Senhor fala muito sobre isso ao meu coração. Que nossas famílias, nossa casa, temos que escolher servir ao Senhor. Josué, na passagem que tem, né, no livro de Josué, ele diz: vocês escolhem servir a outros deuses ou servir ao Senhor. Josué fala com o povo: vocês escolhem servir os seus deuses ou escolhem servir ao Senhor? E Josué declarou: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós estamos num processo de declarar isso, de libertação e conserto, de ajuste dentro da nossa casa. Então esse mês de março eu tenho certeza que o Senhor vão passar aqui outras pessoas ministrando, mas Ele quer falar para você, com você, para a tua família. Amém? Ele quer que você seja um instrumento dentro da tua casa, um instrumento de cura, de libertação. Ele quer criar, não é porque nós estamos na arca, ele quer criar famílias fortes na nação de Portugal. E dentro da arca, dentro dessa igreja que ele fez nascer para um propósito, ele quer realmente que nós sejamos famílias que estejam firmadas na palavra dele, que temos ele como exemplo dentro das nossas casas, que haja obediência à sua palavra, o amor à palavra do Senhor, o amor às suas escrituras, que nós sejamos famílias que conhecemos a Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Como o pastor falou aqui na semana passada, muitos de nós nem lemos a Bíblia toda. Muitos de nós somos cristãos, crentes há anos e anos e anos, e se for perguntar se você já leu a Bíblia toda, se calhar você não leu, porque não teve paciência de ler lá a genealogia em Mateus, aí pulou. Se você pulou, você não leu a Bíblia toda. Se você não leu Números, você não leu a Bíblia toda, não é? Se você pula alguns capítulos porque é chato, você não leu, porque a Bíblia se completa, de Gênesis e Apocalipse. Então, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de oração, de devoção, de busca pelo Espírito Santo. Então, o que o Senhor quer de nós, enquanto homens e mulheres que têm uma família, ou homens e mulheres jovens que vão construir uma família? E eu até falo para aqueles que estão nos ouvindo agora em direto, ou vão nos ouvir pelo YouTube, o Senhor quer que nós busquemos do Senhor discernimento espiritual e sabedoria dentro da nossa casa. O Senhor quer trazer sobre nós discernimento para a gente poder concluir, alcançar o propósito que Deus tem para mim e para você dentro das nossas famílias. Sem discernimento, você não vai conseguir fazer as escolhas que Deus tem para você. Você precisa discernir os tempos em que você está vivendo, discernir a estação que você está vivendo, discernir as suas escolhas neste tempo, em nome de Jesus, para poder tomar decisões alinhadas com o Espírito Santo. Todos os dias nós temos escolhas para fazer, todos os dias nós temos decisões para tomar, e se nós não tivermos sabedoria e discernimento do Espírito, nós vamos errar, nós vamos falhar, e nós vamos trazer consequências para dentro da nossa casa. O que é um discernimento espiritual? Eu vou ler para você o que é discernimento espiritual. Discernimento espiritual é a capacidade de compreender e distinguir a vontade de Deus em nossas vidas. É um dom do Espírito Santo que ajuda a identificar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é bom do que é mal. Quem não quer isso para a sua vida? Mas para isso você precisa buscar. Para isso você precisa pedir ao Espírito Santo esse dom. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, sabedoria. O dom da sabedoria e discernimento. A sabedoria e discernimento andam de mão dadas. E que nós possamos ter isso dentro da nossa casa. O discernimento determina as suas escolhas. E baseado nisso, eu queria ler com você em Filipenses 1, de 9 a 10. Isso aqui é só a introdução, amém? Mas eu queria ler com você, não precisa abrir. Filipenses de 9 a 10 diz assim: ora, para que o amor de vocês transborde cada vez mais,
e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Então aqui, quando o Paulo fala sobre isso, ele pede o quê? Que o nosso amor transborde. É através do amor pelo Senhor, é através do amor pela palavra, do amor um pelos outros que nós vamos transbordar em discernimento e entendimento. Entendeu? Não tem como você ter discernimento e entendimento se você não tiver amor na sua vida. E em Provérbios 24:3 diz assim, esse Provérbios falou muito ao meu coração. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então a sabedoria vai te ajudar a você edificar a sua casa. Como diz a palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas com discernimento, você vai consolidar, manter aquilo que você edificou. Então assim, o Senhor nos desperta hoje para isso. E como nós vamos alcançar isso? Como nós vamos alcançar? Oração e dependência de Deus. Nós precisamos orar mais, irmãos. Precisamos depender mais de Deus. Nós precisamos levar a Deus as nossas súplicas, as nossas orações. Como família, eu quero despertar a Igreja Arca, vocês que nos visitam, vocês que frequentam a nossa casa, despertem, despertem na oração e na dependência. Se você tem uma decisão para tomar importante na sua vida, não faça antes de se ajoelhar e orar ao Senhor. Jesus tem que ser o centro da nossa família. Jesus tem que estar na nossa mesa, como nós temos falado. Jesus, ele tem que ser o centro da sua casa. O exemplo de Jesus. Adorar o Pai em nome de Jesus e viver através do Espírito. Amém? Nós precisamos ter Jesus no centro da nossa casa. Jesus sentaria na sua mesa, na sua cozinha, para jantar e almoçar com vocês? Só pensem nisso. Será que Jesus ficaria nessa mesa ou iria se levantar? Então a nossa casa tem que ser esse lugar. A nossa casa tem que ser esse lugar. Então é isso que nós queremos construir. É isso que nós queremos fazer como igreja. Amém? Então se você gostaria de saber uma das visões da arca, uma da missão da arca, é essa. É que a tua família manifeste a presença de Deus através dos ensinamentos de Jesus, através do exemplo de Jesus, né, com o poder do Espírito Santo. Amém? Então, dito isso tudo, eu queria trazer um exemplo de uma família na Bíblia para você. Um exemplo de uma família que não teve discernimento. O exemplo de um homem que não teve discernimento, né? Porque o homem, ele tem um papel muito importante na família, que é o sacerdócio. O homem é o cabeça. A mulher é a ajudadora, fiel, idônea, que está do lado dele. Né? Eu não vou pregar sobre isso, mas o papel do homem é fundamental para as escolhas, porque nós mulheres temos que obedecer. A palavra final tem que ser do nosso sacerdote. Nós precisamos entender isso. Lógico que tem suas exceções, não vamos falar aqui de casamentos disfuncionais, mas num casamento que funciona, normalmente a mulher sempre cede. Normalmente somos sempre nós que vamos ceder, porque temos que ter essa sabedoria. Amém? E orientar o marido, mas se ele decidir algo, se ele vai para a esquerda, nós temos que ir com ele. Mesmo nós achamos que a direita é melhor. Então, por isso que você mulher, você homem, peça discernimento antes de tomar qualquer tipo de atitude. Não tome por impulsividade, nem por aparência. E nós vamos ver aqui o exemplo de uma família, a família de Ló. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar sobre a família de Ló. Gente, quando a gente entra nas escrituras para estudar sobre um personagem da Bíblia, é algo assim, sobrenatural. Eu te desafio a você estudar sobre Ló, sua família. Não tem como desassociar Ló de Abraão, não é? Não tem. Mas eu tentei. Tentei olhar para Ló sozinho. E nós conseguimos ver um homem como eu e você vivendo naquela época. Vivendo, né, naquela vida que não era como nós temos hoje, essa facilidade. E ele tinha Deus assim de uma forma
poderosa através do seu tio, Abraão, não é? E Ló fez escolhas que prejudicou toda a sua casa. Ló fez escolhas que colocou toda a sua família em risco. Mas se, quando nós vamos ver aqui a história, eu me coloquei no lugar de Ló, eu também, se calhar, faria a mesma escolha que ele. Se calhar, faria, não sei. Mas vamos ver aqui o exemplo de Ló comigo. Queria começar lendo Lucas 17, 28 a 32. Em Lucas 17, 28 a 32, Jesus está falando de Ló. Eu nem estou entrando já na história de Ló no Antigo Testamento. Estou falando do primeiro, do Novo Testamento, quando Jesus fala de Ló. Então, em Lucas 17, 28 a 32, se você quiser abrir comigo, ou anotar para ler depois, eu acho que é importante. Eu vou ler, tá bem? Para ganhar tempo. Lucas 17, 28 a 32. Mais uma vez para vocês terem. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e o enxofre, ardendo, caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Aqui, esse texto de Lucas está a falar, Jesus está a falar como será a segunda vinda dele. Ele fala antes de que o mundo está como o tempo de Ló, mas acima ele fala que dá o exemplo de Noé também, como o mundo estava no tempo de Noé, como ele destruiu tudo. Mas o que me chama a atenção, Ló, porque Ló era uma família como eu e você. Ló é uma família que, assim, Jesus pegou um exemplo para que eu e você não esqueça do que aconteceu com a esposa de Ló. E aquilo me chamou a atenção, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher que Jesus pediu para que eu e você não esqueça? Então, vamos lá a história para nós entendermos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com a esposa de Ló? Ló era um homem que tinha uma mulher e 2 filhas. Amém? A história dele na Bíblia começa em Gênesis 11. Ló, ele era filho de Arã, irmão mais novo de Abraão. Portanto, ele era sobrinho de Abraão, do patriarca. Seu nome vem do hebraico Lot, que o significado é incerto, mas muitos consideram que possa ser coberta. O nome dele significar coberta. Ló partiu de Ur dos Caldeus, juntamente com Terá, Abraão e Sara, rumo a Harã, na Mesopotâmia. Depois, Ló seguiu com Abraão e Sara e Harã para Canaã. Isso está tudo em Gênesis 11 e 12. Ló também desceu ao Egito com Abraão no tempo que houve fome na terra. E depois voltou juntamente com Abraão para Canaã. Então aqui nós vemos que Ló sempre andou com seu tio Abraão. Sempre, de trás para frente, de frente para trás, estava sempre com ele, montando tenda, levantando tenda, estava sempre junto de Abraão. E vocês conhecem, eu também desafio vocês a estudarem e lerem a história de Abraão. E ele estava sempre junto contigo. Mas chegou um momento que eles se separaram. E nós vamos ler agora Gênesis 13, que fala sobre a separação de Abraão e Ló. Aqui começa a nossa história. No momento que Ló se separa de Abraão, é que no momento que ele começa a tomar as piores decisões da vida dele. Amém? Aqui me mostra algo muito interessante, que a gente tem que saber com quem a gente anda. Abraão era um exemplo de um homem de Deus. Para Abraão, era o pai de Ló. Porque naquela altura, o irmão mais novo de Abraão morreu e Abraão ficou com Ló como fosse um filho. Né? Ele assumiu a responsabilidade do seu sobrinho. Então, assim, Abraão fez o papel de um pai. Então, por isso que muitas pessoas até falam que Abraão não deveria ter levado Ló com ele.
há muitas dessas discussões teológicas que Abraão levaria ou não levaria, mas na cultura hebraica, Ló era como se fosse um filho. Embora fosse filho do irmão, quando o irmão morreu, ele pegou essa responsabilidade. Então, aqui mostra muito sobre com quem nós andamos, com quem está ao nosso lado, quem nos influencia. Abraão influenciava a vida de Ló em tudo. Então, vamos ler aqui o Gênesis 13, de 1 a 13. Engraçado, Gênesis 13, de 1 a 13. Eu vou ler com vocês rapidamente, tá? Para a gente poder ir seguindo. Versículo 1. Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe perseguiram em sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas em Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Aqui mostra que Abraão, onde ele parava com as suas tendas, ele fazia um altar e invocava o nome do Senhor. Abraão, ele sempre teve esse discernimento. Onde ele parava, ele invocava o nome do Senhor através do altar. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía muito rebanho de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Então aqui nós podemos ver que Abraão e Ló eram muito ricos. Os dois eram riquíssimos. E tinham um problema com isso. Porque, como eles tinham muito gado, muito rebanho, tinham muitas pessoas com ele, no versículo 7 diz: logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo também os cananeus e os ferezeus também viviam na mesma terra. Você imagina, Abraão, Ló, riquíssimo, cheio de pessoas a viver dependendo deles, e ainda chegar numa terra que tem mais população, mais povo. Então eles começaram a ter problema entre os seus pastores. Aquela harmonia que havia entre eles começou a acabar, porque não havia recurso para todos. Então Abraão, no versículo 8 diz: então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. No versículo 9, Abraão diz para Ló: essa região inteira está à sua disposição. Escolhe a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se você preferir as da direita, ficarei com as terras da esquerda. Abraão deu a opção de Ló escolher. No versículo 10, Ló olhou demoradamente. Então, a partir daí, Ló começou a olhar a terra, começou a observar tudo que estava à volta dele. Olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Aquilo parecia um oásis. Ló, quando olhou para aquilo, viu aquela terra linda, como a terra, ou parecia como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão e leste de onde estavam. Partiu para lá e separou do seu tio. Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo. Repetem comigo: lugar próximo. Lugar próximo. Ló se mudou para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre cidade das planícies. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Agora eu vou fechar nossos olhos, eu quero orar para que essa palavra entre no nosso coração e produza frutos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a palavra que vai ser ministrada agora diante de Ti. Agora começa, Senhor, a Tua instrução para a igreja. Eu oro, Senhor, para que, como eu entendi, meus irmãos possam entender a importância, Senhor, de nós fazermos escolhas certas, discernirmos o que é certo, que nós não vivamos, Senhor, pelas aparências ou por aquilo que é bonito, por aquilo
Senhor, que já está pronto, mas por aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, Tu quebre toda fortaleza de mente, que Tu renove a mente dos meus irmãos, que Tu prepare o coração deles como uma boa terra, para que a palavra entre, Senhor, e que essa palavra possa trazer, Deus, direção, trazer conserto, trazer arrependimento, trazer até mesmo, Senhor, lembrança. O Senhor diz, Senhor, lembre do que aconteceu com a mulher de Ló, mas muitas vezes o Senhor quer trazer lembrança a nós. Lembre do que aconteceu no teu passado, lembre o que aconteceu com aquela pessoa, para que você não repita. E é isso, Senhor, que eu peço nesta manhã, que o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que é necessário, para que nós possamos avançar, Senhor. Nós possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa cada família neste lugar. Abençoa cada família com discernimento e sabedoria. Eu declaro e profetizo o dom do discernimento e sabedoria sobre cada homem neste lugar, sobre cada mulher neste lugar. Em nome de Jesus, que nós não sejamos enganados pelas aparências. Em nome de Jesus, abra nossos olhos espirituais, que nós não fiquemos próximos daquilo que não te agrada, que nós não ficamos próximos daquilo que vai roubar o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada. Então, agora eu queria explorar com você essa história. Quando nós vemos aqui Abraão junto com Ló, você viu que Ló e Abraão andavam junto. E uma coisa que me chamou a atenção, que você lê na história, como eu disse, em cada lugar que Abraão ia, ele montava a tenda dele, erguia um altar para o Senhor e adorava ao Senhor. Em nenhum momento a gente vê, na história de Ló, ele fazendo isso. Você pode ler a história de Ló todinha. Em nenhum momento ele para adorar o Senhor. Em nenhum momento ele para levantar um altar para o Senhor. Em nenhum momento ele faz isso por ele. Ele fazia porque o tio estava lá. O povo que estava à volta, todo parava junto com Abraão, porque Abraão era o líder deles. Mas Ló, vendo aquilo, mesmo com aquele exemplo, ele não fez isso. Nessa caminhada que nós vamos ver à frente. Então, o que Ló fez? Quando o tio falou, escolhe. Por isso que eu digo, às vezes eu e você faríamos a mesma escolha. Porque o tio falou, escolhe. Ele olha para uma terra lindíssima, que parecia um jardim. Muitos teólogos dizem que parecia o jardim do Éden. De tão linda que era a terra. Só que aquela terra, aquelas planícies, tinha um lugar muito perto dela, que chamava Sodoma. Ló não foi para Sodoma. Como nós olhamos, né? Nós vemos quando o livramento, né, que nós vamos ver, mas Ló não foi para lá logo. Ló se instalou próximo. Ele armou as tendas dele nas planícies, onde havia muita água para o gado dele. Havia muita água, havia muito recurso. Então Ló ficou com a melhor terra do que Abraão. Só que aqui nós temos pontos importantes da história para a gente ver, que traz para mim e para você, né? Nós vemos aqui nessa separação de Abraão e Ló, que os dois se davam bem. Eles não separaram porque eles estavam se dando mal. Eles separaram porque os pastores deles começaram a brigar. Houve ali, eles podiam ter sentado, conversado, dividido a terra, feito qualquer coisa. Olha, vamos todos para essa planície, vamos para aqui. Não, simplesmente por causa de uma desavença externa de pastores, o Abraão falou, para que não haja, não chegue em nós, já chegou neles, para que não chegue em nós, vamos dividir logo isso. Porque Abraão não queria confusão. E muitas vezes eu e você fugimos da confusão. A gente às vezes não quer resolver os problemas, quer ir para o lado mais fácil. Está dando problema ali, antes que venha para mim, para você, vamos resolver. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Quem aqui é assim? Não quer entrar e discutir, vamos chamar os pastores aqui. Não é? O certo, você pensa bem, olhando hoje, chamamos os pastores, conversamos e resolvemos. Sentamos e vemos o que é melhor para todos. Não, escolhe, se você for para um lado, eu vou para o outro, acabou o problema, está resolvido. E você pode dizer assim, mas Abraão foi bobo, por que Abraão deu para ele a melhor terra? Aqui tem outro segredo, porque Abraão sabia que ele ia herdar tudo. Abraão sabia que todas as terras e nações seriam dele. Então, ele posso dar para Ló, mas que no final isso tudo vai ser meu. Mas pronto. Mas Abraão deixou ele escolher. No ponto 2 que eu tirei aqui, vemos que o problema deles era ser muito ricos. O problema de Abraão e Ló era um problema que eu queria ter em você. Certo? Você não queria ter esse problema de ser muito rica? O problema deles era que eles eram muito ricos e não podiam habitar
próximos? Porque não havia recurso para os dois. Mas pensa, uma pessoa muito rica, que não precisa de nada. Gente, por que separou? Poderiam ter resolvido. Se a gente for ver, poderiam ter resolvido. Então, Abraão deixa Ló escolher. Abraão faz o papel de pai, tipo, vai a tua vida, escolhe, vai embora. Então, aqui nós vemos que até esse versículo que separa Abraão de Ló, não vemos Ló casado. Aqui, tudo dá a entender que Ló ainda está sozinho. Que Ló ainda está solteiro. E depois que Ló separa de Abraão, a vida dele muda para melhor ou para pior? O que vocês acham? Muda para pior. Por quê? Ele saiu da presença de Deus também. Porque quem atraía a presença de Deus para a vida de Ló era Abraão. Ló separou, levou as tendas dele, montou as tendas dele na planície toda, lá que ele escolheu, linda, né? E foi e fez aquilo tudo. Não estava em Sodoma ainda, estava fazendo a vida dele. Também continuou. E o mais lindo, que depois que vocês vão ler nos outros capítulos, toda vez que Abraão tinha uma atitude boa com Ló, Deus vinha e abençoava Abraão. Aqui nós vemos a fidelidade e a obediência de Abraão a Deus. Mas tem outros capítulos que Abraão pisa na bola e essa coisa toda. Mas Abraão tinha um coração de adorador, um coração obediente. E isso sempre abençoava também a Ló. Porque mesmo com a separação de Ló, Abraão continuou a estar presente na vida dele, para salvá-lo e para interceder por ele. Ló deixou Abraão, mas Abraão não deixou Ló. A gente vê isso na história. Na história a gente começa a ver, só um resumo para vocês. Gênesis 14. No Gênesis 14, Abraão resgata Ló. Ló, ele armou as tendas dele. Lembra que eu falei? Não estava em Sodoma. Só que em Gênesis 14, Ló já estava dentro da cidade. Porque muitas vezes nós estamos próximos de lugares que a gente quando vê, ou de pessoas que são, como diz, que não têm bom comportamento, ou não são pessoas corretas. Muitas vezes nós estamos perto e achamos assim, nós não vamos nos influenciar. Eu sou diferente, eu não vou fazer como eles, eu posso estar ali, que eu vou continuar com o meu posicionamento, né, que a gente fala, eu posso ir numa boate que eu não vou dançar, eu posso ir no carnaval que eu não vou fazer nada, certo? E você vai um primeiro dia, no segundo, no terceiro está sambando e bêbado, mais ou menos isso. O Ló, ele foi, como foi crescendo, que ele continuou ficando rico nas planícies, ele foi entrando dentro da cidade de Sodoma. Então, ele, quando nós vamos ver na história, no final ele já morava lá numa casa. Ele já não morava mais em tendas. Você vê como as coisas vão acontecendo devagarinho, devagarinho. Não é rápido. A nossa contaminação espiritual não é rápida. A nossa contaminação com os ambientes que nós frequentamos não é rápida. É devagar. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem a gente anda próximo. Nós precisamos estar atentos. Não estou dizendo que agora você vai... agora eu não vou andar com... Não, esteja atento ao seu comportamento quando você está com pessoas. Esteja atento ao seu comportamento quando você está em ambientes para saber se você faz igual ou se você faz a diferença. Porque se você faz igual, você já está construindo tua casa lá. Já não está em tendas. Porque quando nós estamos com tenda, a gente chega naquele lugar e podemos desarmar nossa tenda e sair. Agora, quando nós habitamos, criamos estruturas num lugar ruim, para sair é mais difícil. Certo? Então, o Senhor está chamando nossa atenção para isso. Cuidado com quem você está próximo. Cuidado com quem você... para lugares que você entra e diz, eu entro a hora que eu quero e saio a hora que eu quero. Não vai me fazer diferença nenhuma. Isso, mais cedo ou mais tarde, você vai ver que faz muita diferença. Então, em Gênesis 14, só para vocês terem uma ideia, a história de Ló, e a história de Abraão e Ló vai entre Gênesis 14, que Abraão resgata Ló do quê? De uma guerra que teve em Sodoma e Gomorra, dos reis. Se você ler Gênesis 14, você vai ver que houve uma guerra entre vários reis, incluindo de Sodoma e Gomorra, e Ló foi preso. Ló foi preso. Aqui já apareceu a mulher de Ló. Ló já foi preso com as suas posses, tudo.
na guerra ele perdeu tudo, levaram ele. Quando Abraão soube dessa guerra, quando Abraão soube que o sobrinho dele estava preso, ele movimentou 318 homens. Ele movimentou o exército dele, foi lá salvar o sobrinho. Em nenhum momento você vê na história de Ló pedindo ajuda a Abraão. Vocês vão ver isso aqui. Em nenhum momento você vê Ló pedindo ajuda a Abraão. Isso nos mostra uma característica de Ló, que Ló era meio orgulhoso. E que nós temos que ter cuidado com o orgulho. Precisamos ter cuidado com o orgulho, nós precisamos pedir ajuda sim. Mas aqui nós vemos que Ló não pediu. Abraão soube da guerra, chegou ao ouvido dele que o sobrinho estava preso. Ele foi lá, tirou o sobrinho da prisão, lê depois o Gênesis 14. Tirou o sobrinho da prisão e libertou ele. O que Ló fez? O que Ló fez depois que saiu da prisão, depois que foi liberto e que Abraão lá venceu aquela guerra pelo sobrinho? Voltou para Sodoma. Ele voltou. Ló não estava enganado. Ele voltou para o mesmo lugar. Então, vamos seguindo. Em Gênesis 15, aí em 15 aparece Deus fazendo aliança com Abraão, prometendo, né, Abraão as estrelas do céu. Depois de que Abraão salvou Ló. Então, nós vemos cada ação de Abraão a favor do sobrinho, Deus vem e o abençoa. Traz mais uma promessa sobre a vida dele. Está tudo interligado, é lindo, vocês precisam ler. E então, no Gênesis 15 é quando Abraão tem a promessa. No Gênesis 16 é quando começa Abraão se complicar com o nascimento de Ismael, né? Que a Sara dá Abraão para sua escrava e nasce Ismael. Em Gênesis 17 é quando aparecem os anjos para dar a promessa a Abraão sobre Isaac. Olha quanto tempo vai passando. Desde que Ló e Abraão estiveram juntos com o resgate dele da prisão. Gênesis 18 é quando aparecem os 3 anjos a Abraão para falar com Abraão sobre Sara dar à luz a Isaac. Em Gênesis 18 começa a história que todos nós conhecemos um pouco, que até a ministra Letícia trouxe sobre o sacrifício de Isaac, que parece os 3 anjos para falar com Sara e Abraão que eles iam ter um filho. E Sara ri, porque era impossível. Então, no Gênesis 18, esses anjos vêm para dar essa notícia. E ao mesmo tempo da notícia boa, os anjos que haviam 3. Eu não vou nesse detalhe porque é muito profundo. Haviam 3 anjos, sendo que 2, nesse momento, já foram para Sodoma. E esse anjo que dizem que é o Senhor, a Bíblia diz que é o Senhor, que ficou com Abraão, diz para Abraão: nós ouvimos o clamor de Sodoma e vamos destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai e começa a interceder pela cidade. Ele intercede não somente por Ló, mas sabia que Ló estava lá, ele começa a interceder pela cidade. E começa a dizer para o Senhor, que nós acreditamos que era a manifestação de Deus ali, não é? Com Abraão, da presença mesmo de Deus. Muitos dizem que era Jesus que estava com ele. Pronto, isso não está escrito que era o Senhor. Ele fala, o Senhor estava com ele. E ele começa a orar, ele começa a falar com ele como se fosse uma intercessão. Se tiver 50 justos, ele diz, se tiver 50 justos, eu não destruo. Se tiver 40, se tiver 30, até que ele para em 10. Muita gente fala, eu falava, se tiver um justo, mas não fala de 1, fala de 10, ele para no 10. A gente que às vezes inventa na Bíblia, né? Que a gente fala assim, mas Abraão falou, mas se tiver 1, não é? Se tiver 1, eu sempre ouvi isso. Eu falei, cadê o 1? É 10. Né? Então, assim, o número foi reduzido até 10. E para por aqui a história de Sodoma com Abraão. Mas Abraão intercedeu que Ló estava lá. E sabia, gente, o mais importante da gente ensinar o caminho para o nosso filho, ensinar o caminho para aquele que está perto de nós, porque Abraão sabia que Ló era justo. Porque Abraão ensinou os princípios para Ló. Pegou ele pequenininho e ensinou.
Mesmo ele em Sodoma, Abraão tinha esperança que o seu sobrinho fosse um homem justo. Porque ele já, aqui se você for ver, passou muitos capítulos. Não sei quantos anos foi isso. Não sei dizer quantos anos passaram, mas foi muito tempo. E Abraão continuava com a esperança de que Ló era um homem justo. Porque ele ensinou para Ló o que era ser justo. Então, nós podemos ver aqui como é importante a nossa intercessão. Porque aqui os anjos não disseram nada para Abraão que não iam destruir. O Senhor ficou, um anjo ficou, dois foram. Dois foram para lá, para Sodoma. Isso está tudo descrito em Gênesis 19. Em Gênesis 19 você vê toda a história da destruição de Sodoma. E eu não vou ler tudo, porque são 32 versículos, eu tenho eles aqui, mas não vou ler. Mas eu só queria pegar alguns pontos importantes aqui desses versículos. Que os anjos, só dá para fazer um resumo, os anjos foram para a cidade de Sodoma. Quando eles chegaram, quem estava à porta da cidade? Ló. O significado de estar à porta da cidade mostra que Ló era uma pessoa importante em Sodoma. Porque só ficava à porta da cidade os reis e os anciãos. Não sentava à porta da cidade qualquer pessoa. Então Ló, quando vê, isso depois vocês vão, se quiserem ir pesquisar e verem, fica à vontade. Ló, quando viu os anjos, ele reconheceu que não eram pessoas comuns, porque ele se prostrou e chamou eles para a casa dele. Chamou a hospitalidade de levar aqueles dois homens para a casa dele. E eles não queriam ir. Eles falaram, eu vou ficar na praça. E Ló, não, venha para minha casa que eu vou fazer comida, vocês dormem na minha casa, venham. O que mostrou ali? O coração hospitaleiro de Ló. O amor que Ló manifestou quando viu aqueles dois homens, e ele sabia que não eram dois homens comuns. E trouxe esses homens para a casa dele e preparou, falou com a mulher para preparar a comida e a bebida para eles e fez uma mesa farta e eles comeram. E nisso, o povo de Sodoma, os homens de Sodoma quiseram entrar na casa de Ló. Já era uma casa aqui, por isso que eu disse, ele já deixou de habitar em tendas para ter uma casa. E quando ele estava na casa dele, aqueles homens foram lá para pegar os anjos, para pegar aqueles dois homens para ter relações sexuais com eles. Isso está escrito, não sou eu que estou dizendo. Para abusar daqueles anjos. E Ló, ele foi tão, como eu vou dizer, tão protetor, tão guardião, porque ele sabia que não eram homens comuns, que ele diz no versículo 15. Gritaram para Ló, assim está no texto bíblico. Os homens da cidade gritaram para Ló, dizendo, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga aqui para fora para que tenhamos relações com ele. Ló saiu para conversar com homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. E Ló disse, eu dou minhas duas filhas virgens para vocês. Faz com elas o que você quiser, mas não toque nesses homens. Ele sabia que aqueles homens eram da parte de Deus. Porque eles estão sobre minha proteção. Ló fala assim, eles são meus hóspedes, estão sobre a minha proteção. Então você vê, ele querer dar as filhas no lugar daqueles homens. Ele chegou ao ponto de desespero, porque ele sabia que ele não podia, de alguma forma, deixar que nada de mal acontecesse àquelas pessoas. E até aqui eles não tinham dito nada para Ló, que ia destruir, que o que ia fazer ou não. E nesse ponto nós vemos que essa atitude de Ló mostrou, por pior que tenha sido ele querer dar as filhas, mostrou que realmente ele ainda tinha um coração justo. Ele ainda tinha um coração que tinha as marcas de um homem que conhecia a Deus. Então, eles gritaram assim, os homens de Sodoma gritaram, esse sujeito é um estrangeiro, estou falando de Ló, esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Então, assim, os homens ficaram revoltados com a atitude. Porque se Ló morava lá, Ló tinha que ser o primeiro a dar aos homens e ainda participar. Isso mostrava que Ló não era bem visto por aqueles homens de Sodoma. Ele estava ali
Ele estava usufruindo de uma cidade cheia de recursos, ele estava ali num ambiente promíscuo e devasso, mas no fundo, ele nunca, de, algum, de alguma forma, se misturou em praticar as coisas que eles faziam. Estava no ambiente simplesmente por interesse de ser uma pessoa importante. Amém? Isso está, quando você vai estudar, você percebe isso, que Ló, a importância que Ló tinha na cidade, trazia status para ele. Então, quando eles tentaram arrombar a porta e agredir Ló para poder pegar aqueles homens, aí sim, aqueles homens manifestaram a sua divindade, vamos dizer assim, a sua força, porque os anjos cegaram todos aqueles homens. Cegaram para que eles não achassem mais a casa de Ló. E eles falaram para Ló assim, os anjos perguntaram para Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, seja genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então, assim, eles foram lá para destruir. E quando Ló teve aquela atitude, eles viram que Ló era um daqueles que eles não podiam deixar que morresse junto com a cidade. Até aqui, ainda não sabíamos que Ló seria salvo. Até aqui não tinha nada descrito que Ló seria salvo, porque o Senhor não falou para Abraão que ia salvar Ló. Os anjos aqui não estavam em nenhum momento dizendo, chegou na cidade, Ló, prepara suas malas. Não, os anjos foram para destruir. E Ló teve uma atitude com esses homens que mostrou que realmente ele ainda tinha algo de bom, que aquela cidade não tinha corrompido ele. No dia seguinte, ao amanhecer, aí o Senhor, né, falou isso para Ló. E Ló vai falar com os noivos das filhas. E eles não acreditaram. E ficaram brincando. Né? Porque diz lá que o Senhor está perto de destruí-los, os rapazes, porém, pensaram que eles estavam brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, rápido, tome sua mulher, as suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló hesitava, Ló hesitou. Por que Ló hesitou quando os anjos disseram para ele que a cidade seria destruída? Por que ele hesitou? Ele estava preso às coisas materiais que ele tinha. Ele estava preso às riquezas que ele tinha em Sodoma. Você imagina como ele era rico, como que era a casa dele, que ele tinha os ouros, as coisas que ele construiu, e ele vê aquilo tudo destruindo. Então ele hesitou, ele não foi de imediato. O que os anjos fizeram? O que os anjos fizeram? Muitas vezes tem que fazer comigo, com você, quando Deus fala, vai fazer isso, e você fica, não sei, não vou, e de repente acontece, vum, na tua vida, e você vê, já está fazendo. Eles hesitaram em ir. Se você ler, eu tenho a minha Bíblia, é a versão NVT, tá? Pode ser um pouco diferente da tua, NVT, nova versão transformadora, que eu gosto muito de ler. Eles pegaram na mão de Ló, eles puxaram por Ló. Você imagina, eu fico imaginando Ló no cofre, fazendo lá o segredo do cofre para pegar o ouro, Ló lá desentulhando o baú, querendo botar o baú nas costas, a mulher de Ló querendo pegar as roupas dela, as joias, as filhas. E eles fizeram o quê? Quando ele hesitou, os anjos tomaram pela mão e também sua mulher e suas filhas. Imagina, foi só a visão assim. O que é isso? Você ser tomado da tua casa, puxar você, puxar tuas filhas, 2 homens te empurrando, sai, vocês têm que sair agora, vocês têm que sair agora. E correram com eles. Correram, não foi assim, devagar, não. Correu, é urgente, temos que correr, temos que sair daqui. Gente, é urgente o que está acontecendo hoje no mundo, nós precisamos ter essa visão, nós precisamos correr, nós não podemos ficar hesitando, nós não podemos ficar, amanhã dá tempo, não vai dar, é hoje. Hoje é o dia que você tem que tomar a decisão de obedecer ao Senhor.
Hoje é o dia que você tem que tomar a decisão de ouvir aquilo que Deus está falando para você. É hoje. E muitas vezes nós hesitamos. Ah, Senhor, não é bem assim. É só mais um pouco. Ah, eu tenho aquele carro. Deixa eu vender o carro primeiro. Vender a casa. Ah, Senhor, eu quero viver isso ainda. Quero ver meu neto nascer. Ah, Senhor, eu quero ver meu filho para a faculdade. Muitos de nós estamos hesitando a fazer coisas que Deus está nos mandando fazer, porque ainda nós estamos agarrados a coisas dessa terra. Eu não estou dizendo que nada disso que eu falei é errado, gente. Mas se Deus te deu um comando, faça. Se Deus te disse para fazer, faça. Em nome de Jesus, era para salvar a vida deles. Então o que ele fez? Os anjos pegaram eles correndo, levaram para um lugar seguro, fora da cidade. Aí está aqui assim escrito: pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora das cidades, um dos anjos falou. Ainda falou mais para ele: corram e salve-se. Tirou da cidade, botou num lugar seguro e ainda mandou correr mais. Corre mais e salve-se. E quando estavam em segurança fora da cidade, aí e falou assim: corre e salve-se. E mais um comando: não olhem para trás, nem parem no vale. Fuja para as montanhas ou serão destruídos. E Ló, mais uma vez, suplicou: não, meu senhor. E Ló pediu para os anjos deixar ele ir para uma outra cidade, porque ele tinha medo de morrer onde ele estava, nos montes. Então, os anjos falou: então vai para esse vilarejo que se chama Zoar, vai, fique lá, mas não olhe para trás. Aí o anjo disse, aí o Ló disse: está bem, disse o anjo, atenderei o seu pedido e não destruirei esse vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Olha que lindo. Os anjos não destruíram Sodoma enquanto Ló não chegou com a sua família naquele lugar chamado Zoar. E é isso que eu declaro para mim e para você. Tudo que possa acontecer de mal nesse mundo que nós estamos a viver, esses momentos que nós estamos a passar, nada vai acontecer até que nós sejamos seguros. Por isso que o Senhor está trazendo essa palavra de discernimento para a tua vida, para você fazer escolhas certas, saber aonde você vai. Ló escolheu, quero para Zoar, porque eu sei que lá é um lugar seguro. Você sabe onde é o teu lugar seguro? Você sabe para onde você quer ir? Seja espiritualmente, seja naturalmente. Hoje é tempo disso, de você avaliar a sua vida. E Ló chegou a Zoar quando o sol apareceu no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente tudo. O que dizem é que foi incinerado, né? Foi incinerado Sodoma e Gomorra e as planícies e tudo aquilo que Ló escolheu, todas as terras que Ló escolheu, as planícies, o jardim, Sodoma e Gomorra, foi destruído. Tudo que ele escolheu. Aquilo tudo pertencia a Ló, de alguma forma. E foi tudo destruído. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça onde ficavam a cidade e como fumaça de uma grande fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engolia a cidade. Aí aqui nós vemos que Ló soube, na realidade, ele soube no espírito, porque o Senhor não falou para ele que tinha salvo Ló. Mas como Abraão conhecia Deus, sabia que Ló era justo, então possivelmente Ló estaria salvo. E agora, eu sei que a palavra é muito, né, é uma história muito longa, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Ló saiu, a mulher olhou para trás. Tudo foi destruído, eles perderam tudo. Eles saíram com a roupa do corpo. Eles saíram com a roupa do corpo de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, ela chegou no lugar seguro.
aqui tem um mistério, tem aqui uma revelação. Aquela mulher, ela cegou, ela estava fora de perigo, mas ela desobedeceu. Porque havia várias ordens, né? Corram rápido. Quando chegarem no seu destino, não olhem para trás. Era só um comando para a mulher não olhar para trás. Para ninguém olhar para trás. E a mulher, ela quando se sentiu segura, ela falou, o que vai me acontecer? Já não estou lá, não vou ser queimada, não vou ser destruída, já estou fora de perigo. Vou olhar para trás para ver o que está acontecendo. Será que destruiu mesmo? Será que restou alguma coisa? E nisso, quando ela olha, ela se transforma, não é? Numa estátua de sal, numa coluna de sal. E há vários mistérios também sobre isso, mas nós não vamos entrar profundamente no profético disso. Mas uma coisa eu posso dizer para você, a mulher de Ló, ela não conseguiu perceber que as coisas do passado já não iriam mais voltar para a vida dela. Tipo assim, ela olhou para trás para ver se ainda restava algo, para ver se ela tinha algum lugar para voltar. E nisso, muitos dizem, tem teólogos que dizem que ela se transformou em estátua de sal porque ela correu de volta para lá, mas a Bíblia não diz isso. Ela diz só que ela olhou para trás. Muitos dizem que ela correu, quando ela correu, o fogo pegou ela e fez ela ficar, não é, como se fosse incinerada. Mas aqui nós temos na palavra que diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ela ficou paralisada mediante a perdas que ela teve, mediante, ela não queria sair de lá. E quando nós olhamos aqui para a história, né, de Sodoma e Gomorra, de Ló, só diz que Ló está casado nessa fase que ele já está nessas planícies. Muitos teólogos dizem que a mulher dele possivelmente morava em Sodoma, que ele conheceu ela lá, que era uma mulher daquela cidade. Ela não era da linhagem dele, de Abraão, não era. Ela possivelmente conheceu ela porque não diz nada sobre a mulher de Ló. Eu fui procurar, não diz quem foi, a descendência dela não fala nada. Então, pelo comportamento dela, possivelmente ela nasceu em Sodoma, ela era de lá. Então, para ela, era como se estivesse acabando a vida dela. Ela não entendeu. Ela não entendeu que o poder que foi a salvação dela de não ser destruída por causa da vida de Ló. As filhas de Ló possivelmente nasceram também em Sodoma. E Deus, por causa, aí que diz do um, né? De um justo, que era Ló, ele levou toda a família. Se ele tivesse 20 pessoas na família dele, ele podia levar. Se ele tivesse 30, até 50, ele podia levar. Só que ele só tinha ele, a mulher e as duas filhas. E a mulher não entendeu. E a mulher padeceu. Então, assim, muitas vezes, até dentro da nossa casa, nossa família, Deus nos dá comandos. Deus fala conosco. E um entende e os outros não. Um e os outros não. Aí você fica pensando, por que eu avanço tanto e a pessoa que está ao meu lado está paralisada? Por que eu avanço tanto e a outra pessoa não consegue perceber aquilo que eu percebo? Porque muitas vezes, aquilo que eu falei no início do culto, e eu creio nisso hoje, são coisas do passado, coisas que aquela pessoa viveu, ou aquela pessoa perdeu, ou aquela pessoa ainda está à espera de uma restituição, de um perdão de alguém, e ela fica paralisada, se transforma numa coluna, não consegue se movimentar, simplesmente paralisa. Isso é uma interpretação minha, tá? Isso não está na palavra. Que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes eu consigo entender algo e consigo me movimentar e correr como Ló, correr e chegar naquele lugar. E vai ter pessoas que vai correr, mas vai estar assim. Aí quando olhou, parou. Fica olhando e você está correndo e a pessoa está olhando. Paralisou, não vamos nem falar de estátua de sal. Paralisa. Você paralisa quando você olha para aquilo que você perdeu, para aquilo que você não teve, para aquilo que você não foi, para a faculdade que você não fez, para a casa que você não comprou, ou para a casa que você comprou, mas por algum motivo teve que vender. Quando você olha para tudo isso, o passado,
você de alguma forma não consegue correr para se salvar. Então hoje, quando o Senhor diz, lembre-se da mulher de Ló, não há tempo de olhar para trás, não há tempo de ficar lembrando do pecado passado. Não há tempo. Por que Jesus falou, lembre-se da mulher de Ló? É para eu e você lembrar que nós não devemos olhar para trás, de onde Jesus nos tirou. Jesus nos tirou de lugares que não eram para nós termos estado. Amém? Cada um aqui tem uma história de vida, um tem uma história de família. Muitas vezes nós não temos culpa daquilo que nós vivemos no nosso passado, mas muitas vezes nós temos culpa sim, porque nós fomos porque a gente quis, nós escolhemos e vamos ter consequência das nossas escolhas. Por isso que nós, no início, clamamos por discernimento e sabedoria. E é o que eu quero dizer para vocês, o que tinha Sodoma? Olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje, gente. Olha para o mundo que nós estamos. Jesus falou, nesses dias será como Sodoma. Sodoma era basicamente o que nós vivemos hoje. Eu não vou entrar no detalhe porque é muito profundo, mas a maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra era muito grande. Só a gente vê que eles queriam pegar 2 homens, mais de 20 ou 30, fazer sexo com eles. Era uma maldade assim extrema. E o que nós estamos vivendo hoje? Gente, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos a viver dias de Sodoma e Gomorra. Os dias de Noé está se repetindo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, quando Yeshua vem nos buscar, né? Não sabemos. Mas eu e você podemos ir ter com Ele antes dele vir no tempo determinado. Mas nós estamos vivendo esse tempo. E o Senhor fala, lembre-se da mulher de Ló. Nós não podemos armar tendas próximo de lugares que podem roubar a nossa essência. Nós não podemos deixar-nos contaminar por o mundo que nós estamos a viver. Não sei se você viu, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro e tem aquela veiazinha do carnaval. Não consegui perder muito aqui. Perdi, em nome de Jesus. Mas assim, perdi em nome de Jesus, mas tem aquela coisa de ficar vendo a Sapucaí, né? Deixa eu lá dar só uma olhadinha na Sapucaí. E esse ano, gente, minha irmã ficava me mandando rios. Aquilo foi a invocação do mal sobre o Rio de Janeiro. E não foi só no Rio. O Rio estava igual uma Sodoma. Gente, aquilo foi horrível. Eu nunca vi uma coisa como aquela. E eu já venho de uma raiz de família espírita, de familiares, né? E antigamente as pessoas tinham respeito. As pessoas tinham respeito. Até mesmo dentro da religião afro-africana havia respeito. E eles perderam o respeito, levar aquilo tudo para dentro de uma avenida de carnaval. Aquilo foi horrível. Horrível. E eu vi ali verdadeira Sodoma e Gomorra. Horrível. Gente, não tenho o que expressar. Eu fiquei com vergonha, né? Deus me livre de pisar naquela Sapucaí, que eu nunca pisei, tá? Sempre tive vontade de assistir, mas nunca fui, que Deus me livrou. Deus me livrou disso. Mas voltando aqui, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo os tempos de Noé. Homens dando-se em casamento, mulheres não vou entrar nesse mérito aqui, senão me cortam no YouTube. Mas nós precisamos estar atentos aos tempos que nós estamos a viver. E o Senhor hoje quer trazer esse despertamento para a tua família. Aquilo que eu falei da tua geração. A transformação da mulher de Ló em estátua de sal teve tudo a ver com desobediência. Ela desobedeceu somente um comando: não olhe para trás. Uma coisa tão simples. Tão simples. É igual quando a gente está num café com a amiga e fala assim: fulano está ali, não olha. Já viu? Você está no café, aí você fala assim: olha, fulana chegou, não olha. É horrível. É mais ou menos isso. Você desobedeceu. E Deus está dizendo, não faça. E você não faz. Não é para fazer, gente. É só para vocês acordarem. Não é para fazer. Tem comando simples. Que Deus fala para você, não tome café com aquela pessoa. Não vá sentar à mesa com aquela pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você.
Quando Deus fala, não vá para determinado lugar, não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. Porque Deus te conhece. Tudo tem a ver conosco, não é com o outro. Tudo que Deus dá comando para você, você fala assim, eu não vou porque fulana vai me influenciar. Não, é você. Porque você só se influencia se você tiver problema. Porque você pode sentar com quem for. Se você for uma pessoa com identidade em Cristo, você não vai ser contaminado. Você não vai ser influenciado. Mas quando Deus diz não vai, é porque Ele sabe que você vai se contaminar. Percebe? Tem a ver com você, não é com o outro. A gente bota logo culpa no outro. Fulana não presta, não vou lá, não. Ela pode ser o que ela for, mas não é por ela. Deus está olhando para você. Tudo que Deus manda eu e você fazer, nós fazermos, quando tem relação a outra pessoa, não é porque a outra pessoa é má, é porque você vai se contaminar e Deus sabe. Entende? Então você não põe os olhos no outro, põe os olhos em você. Olha para dentro do teu coração. Analisa o teu coração, analisa o teu caráter. A mulher de Ló devia ser, eu não imagino como seria a mulher de Ló, mas ela não teve acesso à palavra como a Ló teve. Ela não viu Abraão invocar o nome de Deus. Ela não viu levantar altares porque ela viveu num lugar pagão. Aquela mulher era digna de misericórdia. Mas, infelizmente, ela olhou para trás. E Deus, ele não volta atrás na tua palavra. E mais engraçado de tudo isso, que não tem graça nenhuma, é que quando ele disse, não olha para trás, não disse, você vai virar uma boneca de sal, ou você vai quebrar a perna. Não, Deus nunca nos diz o que vai acontecer. Ele só diz, não faça. E você diz, não vai acontecer nada, não vai ser nada demais. Você nunca vai saber. Se você obedecer, você nunca vai saber o que ia acontecer de mal com você. Amém? Você só vai saber as bênçãos que você tem para frente. O problema é que a gente quer pagar para ver. Eu quero pagar para ver o que vai acontecer. E se eu não fizer? E se eu não for? E se? O problema nosso hoje é esse, que muitas vezes nós queremos ver o que vai acontecer. E você não tem que ver nada, você tem que obedecer ao Senhor. Você tem que obedecer ao Senhor. Você, como família, tem que obedecer ao Senhor. Tem que perdoar dentro da sua casa. Um dos maiores conselhos e uma das maiores ordens que você precisa obedecer hoje é o perdão. E eu vou dizer para você, perdoe. É a ordem que o Senhor te dá. Não olhe para trás, perdoe e avance. Perdoe aqueles que estavam no teu passado. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Perdoe aqueles que não merecem perdão. E não olhe mais. Essa pessoa que te fez mal, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor está colocando isso no meu coração. Essa pessoa que faz você paralisar, que você fica olhando para ela. Mas ela está se dando bem e me fez tão mal. Ela está se dando bem e me roubou. Ela está se dando bem e fez e aconteceu com você. Não tem a ver com essa pessoa, tem a ver com você. Perdoe e ande para frente, corra. Corra para um lugar seguro. Hoje, uma das obediências que nós precisamos ter na nossa vida é liberar perdão rápido. O perdão nos transforma em sal, em pedra de sal, nos paralisa. O perdão rouba o perdão de Deus para a nossa vida. Aquele que não perdoa não será perdoado. Nós precisamos perdoar. Amém? Então eu quero fechar com isso. E mais uma coisa, antes de fechar com isso, que eu preciso falar. Quando Ló, só por isso aqui você vê o orgulho de Ló. Quando Ló foi para Zoar com as filhas, ele e as filhas. Aí eu pergunto para você, por que ele não foi ter com Abraão? Ele não tinha mais nada. Ele não tinha nada. Ficou tudo lá em Sodoma. Por que ele não foi procurar Abraão? Com as duas filhas. Orgulho. Orgulho. Abraão livrou ele 2 vezes. A segunda ele não sabia, mas a primeira ele sabia. Abraão livrou ele, chegava lá em Abraão agora com a mão vazia, sem dinheiro, sem nada, com 2 filhas. E o orgulho dele? E o orgulho? Então, assim, o certo era ele se humilhar e chegar e pedir a Abraão lugar para ficar com as suas filhas. Não, o que ele escolheu novamente? Uma escolha que nós não devemos fazer, gente. Ele saiu de Zoar com medo, ele ficou com medo de novo de ser atacado,
porque Zoar também não era um lugar tão bom. Ele saiu dali e foi se esconder nas montanhas, nas cavernas com as duas filhas. Ele se isolou. E é algo que eu falo para você, não se isole. Em momentos difíceis da tua vida, não se isole. Não seja orgulhoso, peça ajuda. Peça ajuda para quem está perto de você. Vai procurar o teu Abraão, aquela pessoa que sempre te ajudou e de repente você se separou dela por algum motivo. Pede perdão e volta àquela pessoa que te ajudou, que sempre te ajudou. E você de alguma forma virou as costas. Perdão a nós aqui como igreja, perdão não, ajuda a nós aqui como igreja para vos ajudar. Não se isolem. Ele se isolou com as duas filhas em desespero, porque não queria acabar a linhagem deles. Embebedam o pai, engravidam e geram dois povos que depois vêm mais à frente, né, que foram os Moabitas e os Amonitas, para fazer guerra com a nação de Israel. Então, assim, quando a gente está em desespero, quando nós estamos isolados, nós tomamos também decisões erradas. Aquelas duas mulheres, aquelas duas filhas, achavam que estavam fazendo bem para o pai manter a geração dele. Estavam com medo de ficar sozinha porque elas estavam isoladas. Elas não conheciam o tio Abraão. Elas não, se calhar nem sabiam, nunca ouviram falar de Abraão. Se calhar Ló nunca falou para elas de Abraão. A gente não sabe a história. Mas assim, o isolamento produz também decisões erradas. O isolamento também produz consequências na nossa vida. Então não se isolem. Não se isolem como Ló fez. Não se isolem. Peçam ajuda, estejam em comunhão na igreja, estejam juntos uns com os outros. E aqui nós podemos ver, para concluir, não é, essa história longa de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Olhem para a vida de Ló. E busquem discernimento e sabedoria para não fazer as mesmas coisas. Busque discernimento e sabedoria para que a sua família não seja uma família que sofre porque você não teve discernimento para fazer as escolhas certas. Faz isso, busca estar com o Senhor em oração. Ló mostrou-se ser um homem bom porque foi criado em um ambiente que havia princípios. Mas Ló, ele não fez o que Abraão fez, que era adorar o Senhor em todo o tempo. Ele não fez isso. E nós vemos aqui, com tudo isso, para fechar, em 2 Pedro, na Bíblia, no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, de 6 a 8, o Pedro fala de Ló como um exemplo de homem justo para mim e para você. Que ele foi salvo porque ele era justo. E ele foi justo porque ele teve um tio que ensinou princípios para ele. Então o teu filho, a tua filha, aquelas pessoas que estão perto de você, elas podem ser justas porque você ensina princípios para ela. Então continue ensinando, continue falando, independente da escolha que eles fizeram. Podem ser filhos adultos, já ter a vida que eles quiseram ter, mas você pode continuar passando princípios de justiça para eles, e eles vão, no dia que o Senhor olhar para o clamor e quiser destruir a terra que eles estão, o Senhor vai lembrar e vai dar livramento por sua causa a essas pessoas. Deus pode fazer isso. Deus faz isso. Eu tenho tantas histórias que eu conheço que, enquanto a mãe está orando, a mãe está viva, o cidadão, nada acontece com ele. A mãe morre, é apanhado em boca de fumo, é preso, é morto. No longo da minha caminhada cristã, eu vi várias vezes acontecer. Enquanto tem uma mãe orando, enquanto tem uma esposa orando, enquanto tem uma mãe orando por um filho, Deus vai dando livramento. Deus vai dando livramento. Então, em 2 Pedro, diz assim: e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, o enfadado da vida, dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles. Afligia os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Então, Pedro aqui descreve, como eu disse, que Ló vivia ali em Sodoma e Gomorra por interesse,
mas no fundo aquilo incomodava ele, ele não fazia parte daquilo tudo, mas o Senhor foi lá e o arrancou de lá. Agora, essa libertação dele serviu para alguma coisa? Ele voltou para lá na primeira vez. Há sempre a primeira vez. A primeira vez Deus tirou ele de lá no meio de uma guerra, mas ele escolheu voltar para lá. Quando ele foi liberto da prisão, ele tinha os bens dele com ele. Ele tinha os bens, tinha as filhas. Quando ele voltou para lá de novo e a segunda destruição, ele saiu sem nada. Então, assim, Deus deu o primeiro escape para ele, ele não pegou. Ele voltou para o mesmo lugar. Então, hoje o Senhor fala para você, tem muita coisa que está acontecendo na tua vida que o Senhor está te dando oportunidade para que você não perca tudo. Deus está dando oportunidade para você ressignificar aquilo que você tem. Então, não perca, não volte. Não, se o Senhor te tirou de lá, não volte, em nome de Jesus. Se o Senhor está te tirando de lugares, não volte. Não volte, em nome de Jesus. E eu quero declarar para vocês hoje que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa estaremos com o Senhor. Lembre-se da mulher de Ló. Quando você for tomar alguma decisão sobre a sua vida, sente, converse com teu marido, com teus filhos. Converse, orem. Não tomem decisões precipitadas. Não faça nada de que vocês se arrependam. É isso que o Senhor tem para nós hoje aqui, essa porção de libertação. Liberte-se do passado. Não viva pensando nas coisas que já foram. Em nome de Jesus. Precisamos ser famílias que estamos alinhadas no conserto do que o Senhor tem para nós. Porque se hoje o Senhor nos levasse, se hoje o Senhor viesse e nos recolhesse, como nós chegaríamos na presença do Senhor hoje? Como Ele olharia para mim, para você e Ele ia dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Ou diria o contrário. Então nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos preparados e atentos, vigilantes, fortalecendo a nossa família, estarmos congregando. A igreja hoje, o mais importante na igreja hoje é a comunhão dos santos. É a comunhão um com os outros. Nós precisamos ter comunhão e estar fortalecendo uns aos outros. Os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. Então eu queria que você pudesse ficar de pé. Queria que você pudesse responder essa palavra. Eu sei que não é uma palavra de motivacional. Eu sei que não é uma palavra que você vai sair daqui, né, muito feliz. Eu sei que é uma palavra que é para fazer você pensar e fazer você analisar a sua vida. Uma pergunta que eu faço: você se sente paralisada? Ou você sente que você tem força para correr? Se agora aparecesse um anjo aqui e dissesse, corre, você ia hesitar ou você ia correr com todas as suas forças? É isso que eu queria que você pensasse. Se o Senhor viesse agora na tua casa e falasse, olha, você tem que sair daqui, deixar tudo para trás e ir até tal lugar e ficar lá esperando. Será que você iria ou você ia hesitar, ia querer arrumar tudo para levar o máximo de coisas que você pudesse? Será que você está apegado às coisas dessa terra ou às coisas eternas? Lógico que é lícito eu querer ter minhas coisas, é lícito eu querer levar o meu ouro. Isso é tudo lícito, gente. Não é pecado, pelo amor de Deus. Mas tem momentos que a gente não, ou vai ter que escolher entre a nossa vida e as coisas dessa terra. E eu sinto a necessidade de falar isso para vocês. Nós estamos vivendo dias que não são fáceis. Dias que nós precisamos estar vigilantes. Precisamos todos os dias pedir, Senhor, nos ajude a tomar as decisões certas. Depende, porque muita coisa não depende, não é para você, é para a tua geração, é para os teus filhos, é para os teus netos. Tem coisas que você vai decidir hoje que se calhar você não vai usufruir, mas os teus filhos e os teus netos vão usufruir. Então escolha permanecer com o Senhor, escolha ficar com o Senhor. Eu queria te desafiar, se você vir aqui à frente, no momento de adoração, entrega a tua família ao Senhor, entrega tudo que você de alguma forma conquistou, de riquezas, de bens, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor os teus filhos, a tua casa, os teus netos, entrega ao Senhor. Faça uma entrega sua com o Senhor. Se você não quiser vir à frente, ajoelhe no seu lugar
Mas hoje é um tempo que eu sinto que é de entrega, de libertação. Liberte-se de tudo, entregue ao Senhor. Ô Senhor, me liberto do meu carro é teu, pertence a ti, Senhor, faz dele o que o Senhor quiser. Me deixa usá-lo, mas ele é teu. A minha casa, Senhor, é tua. Tu me deste uma casa linda, bonita, um teto, Senhor, mas é teu. Eu entrego a ti. Entrego meus filhos, Senhor. Entrego a minha esposa, entrego meu marido. Que nós possamos fazer essa entrega hoje aqui e correr para o lugar seguro. Correr para o lugar seguro. Se você tiver que liberar perdão sobre alguém, perdoe hoje. Hoje é o dia de você liberar perdão sobre a pessoa. Hoje é o dia de você deixar o teu passado para trás. Hoje é o dia de você deixar o teu passado para trás. O Senhor hoje está dando uma oportunidade para nós. Eu vou estar aqui na frente, se você quiser vir e orar junto comigo, a gente ora junto. Mas não saia daqui sem ter uma ação espiritual. Não saia daqui sem ter uma movimentação espiritual. Não saia daqui sem fazer algo espiritual em nome de Jesus. Não só me ouça, que eu falei até demais. Não só me ouça, mas faça algo com aquilo que você ouviu em nome de Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se disso. Lembre-se que os dias são difíceis. Que você possa ser livre no Espírito. Em nome de Jesus, tenha esse tempo com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito aqui. Eu sei que o Senhor falou aos corações, cada um de uma forma específica. Eu oro, Pai, entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, meus bens, tudo de valor, Senhor, desta terra, eu entrego a Ti, entrego meus filhos, meu marido, a minha vida, meu coração, Senhor, para que eu fique leve e possa correr mais rápido. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, que nada dessa terra, Senhor, prenda eles, para que eles não corram, mas que eles possam ser livres para correr. Eu oro, Senhor, clamando que a salvação, que a libertação chegue à casa de cada família neste lugar. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ler a Tua palavra e entendê-la e vivê-la e praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Nós possamos nos lembrar, Senhor, da mulher de Ló, para não ser e não fazer o que ela fez. Pai, eu oro repreendendo toda paralisia espiritual, neste lugar, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu oro para que os meus irmãos sejam libertos, Senhor, do passado, libertos dos traumas, libertos, Senhor, dos erros, da culpa. Se alguém aqui se sente culpado por decisões que tomaram no passado, Senhor, eu oro, Pai, para que possa se perdoar. Se perdoe. Se você se culpa por algo que você fez e não devia, se perdoe, porque Deus, Ele é poderoso e Ele é misericordioso para te perdoar. Se perdoe hoje e ande, corra, não fique paralisado em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu declaro, Pai, libertação neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, o altar está aberto. Se você quiser vir, venha. A gente ora junto. Nós temos